Estamos hoje debatendo o abuso de álcool, a utilização do álcool, a questão do alcoolismo na juventude, na adolescência, para muitos já no final da infância, enfim, na juventude, que é o caso do Júnior que aqui está. E para a gente poder debater esse tema, eu quero agradecer a todas as pessoas que oram pela Boas Novas e que sustentam a Boas Novas, literalmente, financeiramente, como semeadores. Deus abençoe a sua vida. É através da sua semeadura, do seu trabalho, da sua cooperação missionária, que esta missionária está aqui, anunciando a palavra, debatendo temas relevantes, como a gente procura cada dia fazer aqui no Cabeça para Cima. Se você ainda não é semeador, seja bem-vindo. Nosso call center, nosso site está aí à sua disposição. Tem várias formas de você se tornar um semeador. Pode ligar, pode entrar no site que você encontra lá como se cadastrar, enfim, por boleto, por cartão de crédito, um depósito, enfim, há várias alternativas, mas vai aqui o nosso agradecimento. Vamos lá, fiquei de voltar contigo, Júnior, sobre essa questão justamente da consequência, né? Como é que foi para você? O que o alcoolismo virou? Qual foi o preço? Né? A conta chega. Com certeza, chega. Uma hora ela chega. E o importante é passar que, assim, enquanto você está ali naquele momento, tudo é bom, tudo é mil maravilhas, né? Você está curtindo o momento ali e não pensa nas consequências, né? E o meu caso foi assim. E enquanto a gente saía, ia para balada e tal, e ali bebendo, porque, assim, o fato é que quanto mais você suporta a quantidade ingerida de bebida, entendeu? Mais você se expõe como uma pessoa forte. Assim foi o caso do pastor, que ele colocou uma posição. E quanto mais eu bebia, né? E assim, eu não expressava que eu estava bêbado, sabe? As pessoas olhavam para mim assim e falavam, pô, esse cara bebe legal, né? Esse cara, pô, aguenta beber e tal. E aquilo fazia, vou beber mais ainda. Entendeu? E aí ia expirando. No caso que aconteceu com esse menino, né, da faculdade também, né, que bebeu bastante doses. Você fez também. Algumas maratonas também? Com certeza, a gente faz, porque eu lembro de uma época que a gente tinha pouca condição financeira. E aí, o que a gente fazia? A gente juntava e comprava garrafas de cachaça, essas coisas assim, e, sabe, ia bebendo aquilo ali, misturado. Misturava um limão ali e ia bebendo ali, sabe? E isso era o meu último estágio, assim, sabe? Você experimentou outras drogas ou ficou só no álcool? Eu fumei durante muitos anos também, maconha, sabe? Fumei cigarro e tal. E é uma coisa que vem puxando a outra, né, cara? Tipo, a onda da bebida, tipo, ela já não está te completando mais. E aí você quer buscar algo a mais e tal. E no caso meu foi que eu estava... Você não percebe. A pessoa que é viciada, ela não percebe que ela está no vício mais, entendeu? Mas ela não consegue mais viver sem aquilo ali. Entendeu? Ela não consegue mais acordar de manhã. Como é que você se livrou, Júnior? Eu me libertei, foi Jesus mesmo, entendeu? Não tem outra explicação assim, porque eu lembro que foi num sábado de carnaval, eu virei à noite assim, bebendo muito e misturando com energéticos e com várias coisas assim. E, sabe, eu queria dormir, não conseguia e, sabe, virado naquela coisa ali e tal. E comecei a me sentir mal, comecei a passar mal, entendeu? Fui levado para o hospital, tomei várias medicações lá e nada estava dando jeito. E aí me gerou um certo desespero, porque eu não via solução para o meu problema. E aí eu sempre, minha mãe nunca me incentivou a beber assim, ela, apesar de, sabe, ela era evangélica, e ela nunca apoiou a minha posição em casa bebida. E aí eu sempre ouvia ela falar de Jesus, ela me chamava e tal, e eu não... Tinha alguém orando por ti? Não queria. Mesmo caso do Daniel. Eu não queria. Esse cara aprontou, eu não sei se vai dar tempo de contar, mas tinha alguém orando. Um pouquinho. Entendeu? Então eu não queria, só que quando apertou o negócio, quando veio o desespero, eu falei, vou buscar o Deus da minha mãe, eu vou
sabe? Procurar... Você está limpo há quanto tempo? Há 6, 7 anos, por aí. 7 anos. Glória a Deus. Deus te livrou. Vamos fazer Daniel, assim, rapidinho. eu conto um pouquinho e o doutor fecha. Eu me lembro que a minha primeira experiência de embriaguez foi com 51 e laranja. Só de eu lembrar me dá vontade de vomitar. Assim. E, curiosamente, né, para falar um pouco assim sobre como cada organismo é ímpar e é único, eu fui dependente de cocaína muito forte e de maconha muito forte. Mas nunca de bebida, nem o cheiro. Que coisa. Impressionante, né? Eu bebia e vomitava horrores, assim, interessante. Mas as primeiras experiências com o álcool foram embrião de todas as outras. De todas as outras. Indissociavelmente. Olha aí. Mas o meu fundo de poço foi quando eu descobri que eu era portador de HIV, por ter usado, especialmente na década de 90, cocaína injetável. Não é? Eita. Em Alcoólicos Anônimos, Narcóticos Anônimos e no projeto que nós desenvolvemos na nossa igreja, que é uma versão cristianizada dos 12 Passos, com 8 princípios bíblicos extraídos das bem-aventuranças chamadas Celebrando a Recuperação, nós falamos de um despertar espiritual que eu experimentei na pessoa de Jesus Cristo. Amém. Fui para uma casa de recuperação, nem comunidade terapêutica se chamava. Lá havia um pastor, uma Bíblia, Jesus de manhã, Espírito Santo à tarde, Deus à noite e os obreiros, que eram recuperandos. E eu encontrei salvação e libertação e me refiz como homem em todos os sentidos da vida. Remi sintomas já agudos de uma condição de aidético num grau muito avançado. Então, nós cremos no poder do Evangelho de Jesus Cristo para a restauração de toda a pessoa. Você que nos assiste, pai, mãe, você adolescente, sentido da vida para se livrar desse trauma fundamental, dessa nossa separação entre nós e Deus, em Cristo Jesus apenas, querido. Receba isso, creia nisso, abrace isso, não apenas no que diz respeito à questão do álcool e das drogas, mas para toda a tua vida. Amém. Eu só queria puxar um gancho acerca disso, é que o ser humano ele tem essa dependência, né, de buscar algo para resolver os seus problemas ou então até esquecer durante um momento. E eu buscava isso, esquecer dos meus problemas na bebida, né? E eu aprendo hoje em dia que hoje a minha dependência é do Espírito Santo de Deus. E a gente é tão Entendeu? criticado, né, Junha? Esses crentes Com certeza. são os fracos. Não tem problema depender de álcool, Não, de cocaína, mas não pode depender de Deus. Eu quero falar curtinho porque eu sei que ele vai completar fantasticamente. Desculpa que eu te interrompi. Não, tudo bem, ok. Eu fiz uma monografia recentemente, né, falando sobre a questão da espiritualidade aplicada ao tratamento de dependência química. E tem estudos muito recentes que associam a espiritualidade como fator de proteção. Verdade. Então, Rebeca, você que já vive há muito tempo como pastora enfim, conhece a nossa juventude cristã, genuinamente cristã, você sabe que os índices de alcoolismo entre evangélicos cristãos convertidos é pequeníssimo. Verdade. Porque a fé, por conta de todo um conteúdo ético que ela oferece, afasta o jovem desse contato. Afasta, ele fortalece a família, que é outro fator. Minha família disse assim, pai, eu só não fumei maconha, ela me disse isso quando ela tinha 14 anos, por tua causa. E por causa daquilo que eu aprendi contigo e por causa desse meu temor a Deus. Porque vontade e oportunidade eu tenho toda hora. É isso aí. Prevenção. Uma coisa interessante que eles falaram, né? A Associação Psiquiátrica Americana corrobora, né? É recomendado, fortemente recomendado pela Associação Psiquiátrica Americana que haja o que a gente chama de tratamento religioso, ou seja, que a pessoa receba durante o tratamento, né, a pessoa que está com problema com álcool e outras drogas,
que ela receba, dentre outras coisas, o apoio médico, o apoio psicológico, né? Enfim, ela receba também aconselhamento e apoio religioso. Porque se sabe hoje, o que o pastor Daniel falou tem todo sentido, se sabe hoje que o apoio de questões espirituais ajudam em muito a melhorar o tratamento de dependentes químicos e de outras pessoas que têm outros transtornos de saúde mental. Como é que se previne isso? É mais ou menos da mesma maneira que se trata, né? É necessário que se converse, que se crie valores diferentes. Prevenção, na verdade, é criar valores, né, diferentes daqueles valores que são atuais e que estão levando as pessoas para ter problemas. As mães e os pais, né, de seus filhos hoje que estão bebendo podem estar pensando: como é que eu faço para que meu filho não passe isso que esse rapaz passou nessa maratona, né? Como é que meu filho não vai morrer usando álcool? A primeira coisa é, enquanto família, enquanto pai e mãe, sentarem e conversarem. Qual é a importância do álcool na nossa família? O que nós permitimos e o que nós proibimos? O que está dentro dos nossos valores e o que não está? E o que não está nos nossos valores, nós não podemos endossar. A família, né, quando se torna permissiva, e permissivo significa desviar-se de seus valores, é permitir que algo fora da sua direção aconteça. Quando essa permissividade acontece, começa a haver uma fraqueza, uma falta de regras e limites. O adolescente vai testar isso o tempo todo. Ele vai. Então, prevenção está intimamente ligada a quais são as regras da casa, né? E as regras precisam funcionar desde que o casal tenha condição. Por que pais hoje têm tanto medo de dizer não? Por que a gente não tem medo de dizer não para bebezinho, para criança pequena? Já viu a criança quando está engatinhando, né? E vai mexer numa panela, ou vai mexer num bibelô, a gente não, e diz com vontade. Fala não, ai, não. Cresce, a gente não fala mais, porque a gente tem medo de perder o amor do outro. Criança é profundamente dependente da gente, vai sempre voltar para o colo, vai chorar, a gente tem o controle. Com o adolescente, é uma sensação paterna de que ele tem que buscar, muitas vezes, o amor daquele, é o inverso. Né? O pai está ali. É o indivíduo que tem que buscar o pai. Então, se eu dou o amor, eu dou aquilo, o diálogo com o meu filho, eu tenho também, de certo modo, obrigação de ter coragem de continuar a dizer não. Amar é dizer não. É dizer não. Amar é limite. Engraçado, eu vou poder dizer, porque eu falei antes, daí vocês vão saber que eu não estou só contando, porque, né? Mas no intervalo eu estava dizendo que no tratar com os nossos filhos, a gente tem muito amor, um relacionamento bom, e vocês conhecem os nossos filhos, sabem que eles são uma bênção. E claro que, primeiramente, a nossa gratidão e ao Senhor, porque Ele nos ajudou. Mas eu me lembro, assim, que a gente amava, conversava, mas depois do diálogo, mas o Samuel, ele botava a mão no ombro e dizia assim: meu filho, conversamos, tudo certo, mas não tenta não, tá? Não tenta. Fica avisado. Não, ele é assim seco, frio, Samuel. Quem conhece meu marido, sim senhor, papai. E ali, meu irmão, a criança foi, se ensinou e acabou. Amar não é sinônimo de dar. Né? A nossa sociedade tem muito isso. O amor é como não se tenta for, não. É igual a consumir. Vai né? ver só. Só te amo se te dou. Só te amo se te dou um carro, uma bicicleta. Se permitisse de ser assim, amar não é dar. Ou eu te dou um carro, te dou uma bicicleta, porque eu não posso me doar. Eu não posso estar perto, então toma aqui um presente. A gente vai ao intervalo e volta já já, claro, terminando nosso programa também com música. Eu quero